Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no podcast 1818. Hoje eu estou com vocês para o Reflexões que Impactam. E antes, é claro, de iniciar o nosso tema de hoje, eu vou pedir para vocês se inscrever no canal, deixar os seus comentários e, claro, compartilhar muito esse material. Pessoal, o tema que eu vou trabalhar com vocês hoje é um tema muito interessante. Ele tem uma carga muito significativa dentro da história e eu posso dizer que o tema é tempos obscuros. E por que eu falo isso? Foi um período, eu vou até usar alguns dados aqui para poder explicar isso para vocês, mas foi um período no continente europeu e um pedaço do continente asiático, onde o sol ficou obscuro, ficou escondido, ficou sob névoa, a temperatura da região caiu, a agricultura sofreu um impacto absurdo, e naquele momento não se sabia exatamente quais eram os fatores que estavam produzindo aquele efeito. Eu vou dizer aqui para vocês alguns dados daquilo que aconteceu nessa época e qual foi exatamente o momento histórico. Bem, esse fato aconteceu exatamente em 536 depois de Cristo, ou seja, já na nossa era cristã. Por incrível que pareça, essa névoa cobriu esse grande território da Europa e um pedaço da Ásia, inclusive a China, por 18 meses. É isso mesmo, pessoal, 18 meses. Basicamente, o Sol ficou entre essa névoa, portanto, ele perdeu todo o seu brilho. Espantem-se, a temperatura caiu nesse território mais ou menos de 2,5 a 1,5 grau. Então, a temperatura ela ficou muito atípica, ao ponto de, como eu disse, não só pela própria ausência do sol, mas a temperatura impactou profundamente a cadeia produtiva, a agricultura. Olha só que dado mais significativo ainda. A região da China teve neve no verão, portanto, uma inversão absurda térmica, e é claro que isso desencadeou uma série de crendices que eu vou falar aqui também. A colheita em vários países, não só da Europa como da Ásia também, foram ineficientes para abastecer a população. A fome, é claro que por consequência disso, ela veio com muita força e muitas vezes impactando toda a lógica, não só social, mas também fé e outras questões relacionadas aos poderes políticos daquela época. A névoa era, na realidade, era cinzas, era algo que inclusive ficava sobre os móveis, sobre as casas, na época os castelos, enfim, a vegetação de modo geral. Então era uma cinza muito densa, que inclusive produziu muitos problemas de saúde pulmonar, problemas alérgicos e outras questões que também, infelizmente, foram desencadeados por conta desse processo. Uma coisa que a gente sabe que marcou muito foi um período que vai depois culminar com a questão da Idade Média, o período medieval, enfim, mas muito esse conceito da Idade das Trevas, e isso tem também essa conotação ambiental que eu estou trazendo aqui para vocês. Havia um cenário muito misterioso dentro desse cotidiano que se instaurou dentro desse território na Europa e na Ásia. Sem dúvida nenhuma, houve, por conta disso, uma paralisia econômica nessa região, e isso perdurou até quase 640 depois de Cristo. Então foi um período muito longo, porque esses 18 meses vai, sem dúvida nenhuma, impactar profundamente todas as áreas
da sociedade europeia e, como eu disse, também uma boa parte da Ásia. Bom, e aí vamos então para aquilo que se acreditava. A ciência, ela não estava, óbvio, com o desenvolvimento que nós temos hoje. Então não havia uma noção completa do planeta, muito menos dos impactos ambientais que eram produzidos pela própria natureza e pela própria ação do homem. Mas o que nós temos hoje de conhecimento sobre esse período? Que na Islândia, vários vulcões, e um específico, entrou em erupção e ele eliminou uma quantidade muito grande de poeira vulcânica, que são essas, como se fossem resíduos mesmo, que parece aquilo que sai da fogueira, aquela quase um pó, né? E aquilo foi tomando parte da atmosfera. Nós já tivemos problemas como esse no nosso século agora, que inclusive impactou a aviação, e também foi nessa região da Europa, mais ao norte. E nessa época, como houve esses vários processos vulcânicos e essas erupções por consequência, nós tivemos então a emissão de uma quantidade muito grande dessa poeira vulcânica e que vai produzir todo esse impacto. Mas é claro que não havia essa noção ainda nesse período. Estou falando século VI depois de Cristo. E aí o que as pessoas elas vão acreditar? Elas vão acreditar que é forças do demônio, forças das trevas, que de alguma maneira Deus estava castigando essas pessoas, e junto disso outras pestes também elas se apresentaram nesse período. Nós já tivemos o início inclusive da peste bubônica. Então tudo isso foi trazendo um cenário de muitas crendices e muitos mistérios, e muita gente com superstições começam a acreditar que realmente eles estão sendo castigados e que há uma ação do demônio nesse processo, porque não havia uma explicação, obviamente, científica para tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento. Bom, óbvio, né, que a historiografia resolve estudar isso de uma forma muito intensa, porque impactou aquele momento histórico. E aí eu vou citar aqui um historiador, que é o Michael McCormick, que ele é professor em Harvard de História, e ele passou durante anos e anos e anos estudando documentos que relatam catástrofes ambientais ao longo do período histórico que há o registro escrito na Europa. E aí, depois de mais estudar esses 20 séculos de calamidade, o historiador ele chega a algumas conclusões, que inclusive isso foi publicado em revistas acadêmicas e científicas, que mostra que foi esse período de 536 depois de Cristo, foi o início do pior período, se não o pior período da história europeia e da humanidade em relação a esse tamanho impacto que aquela região sofreu por uma questão ambiental. E aí, essa misteriosa névoa, né, que mexeu tanto com o imaginário, né, da população daquele momento histórico, e que mexeu com, como eu disse aqui, temperatura, os raios solares, as noites muito escuras, porque não via as estrelas, a lua, e o sol por quase 18 meses também ficou opaco entre névoa. E é claro que isso ele entende hoje, e há, é claro, explicação de que, na verdade, essa época obscura foi resultado desse impacto desses vulcões e dessas atividades que aconteceu no hemisfério norte, né, que foi, na verdade, uma atividade vulcânica intensa na região da Islândia, né? E aí hoje nós temos essa consciência através da ciência,
e do conhecimento científico. Mas é óbvio que naquela época isso deu muito pano para manga e muita coisa foi levantada. E claro que o ser humano tem uma tendência de aquilo que ele não conhece, daquilo que ele não tem explicação, ele leva para o sobrenatural, ele leva para o místico muitas vezes, e aí perde a referência científica. E claro que o demônio levou a culpa, que as trevas, que a espiritualidade do mal levou a culpa, porque aquilo realmente era um fenômeno que não se explicava e eles não conseguiam entender. Bem, depois nós tivemos também uma historiadora, Harper, de Oklahoma, da Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos, que ela detalha esse período como o desastre natural e contaminação humana, um dos maiores da história, e aí estuda também a questão do gelo, porque esse tipo de constatação científica hoje é importante porque você consegue perceber os poluentes que havia naquele momento daquela construção polar ou daquele momento que ele entrou em situação de gelo. E aí, através desses estudos, foi constatado que por volta desse período realmente teve essa contaminação vulcânica, e hoje se prova que foi através desse processo que esse período tão ruim no sentido ambiental, que impactou tanto a vida das pessoas, aconteceu por conta dessas atividades vulcânicas. E aí eles vão trazer isso como talvez algo tão significativo que pode acontecer de novo. Infelizmente, a nossa civilização pode viver de novo experiências catastróficas, ao ponto de, infelizmente, a gente ter impactos tão severos como foi nesse período aqui do século VI que eu estou trazendo para vocês hoje. Bom, e para finalizar, eu acho importante trazer para vocês aqui que esse período, então, foi chamado de um dos períodos mais tenebrosos da história da humanidade. E eu quero fazer aqui, para finalizar o vídeo de hoje, depois de toda essa narrativa, inclusive quem quiser pesquisar mais, procurem aí sobre o período obscuro de 536, ou a noite mais longa, a noite mais escura, que vocês vão encontrar pesquisas sobre isso. Mas eu quero finalizar aqui trazendo a vocês uma pequena reflexão, afinal, reflexões que impactam. Eu quero trazer para vocês a ideia de o quanto hoje, enquanto civilização, nós estamos impactando este planeta, com todas as ações desenfreadas, tendo em vista apenas as questões econômicas, inclusive e infelizmente com algumas pessoas e alguns grupos negacionistas dizendo que não há nenhum impacto e que não temos que nos preocupar com as questões ambientais. Então eu quero deixar aqui um alerta de que em outros momentos da história, a nossa civilização foi extremamente impactada por outros eventos de cunho ambiental e que sim, produziu fome, miséria, produziu morte, produziu mudanças radicais que afetou profundamente o abastecimento por conta da crise na agricultura. Então é muito sério isso, sem contar a questão hídrica, que sem dúvida nenhuma esse tipo de poluente também afeta, e aí todos os problemas do ponto de vista pulmonar, que é a parte respiratória, os neurotóxicos que vão para a atmosfera e que depois a gente acaba levando isso para o nosso cérebro. Então tudo isso vai impactando e tem uma relação direta com as questões ambientais. Portanto, a história nos ensina que nós temos que nos preocupar muito, mas muito mesmo com o nosso planeta, pensar que o nosso planeta tem que ser cuidado com muito carinho, e isso não é para hoje, é para ontem, é para antes de ontem, porque é uma preocupação emergencial. Então eu finalizo o 18 de hoje pedindo a todos vocês que se unam junto com
com todas as pessoas que acreditam que nós devemos preservar esse planeta e tudo que há de vida nesse planeta, para que a gente possa ter um discurso, uma ação, uma prática que possa ir ao encontro de um planeta mais saudável, habitável e que se respeite toda forma de vida. Bem, fica aqui um grande abraço do amigo Marcelo Lambert. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, do Reflexões que Impactam, porque é uma história muito curiosa e vale a pena, inclusive, vocês pesquisarem um pouco mais. Aqui é só um ponto de partida. Eu peço a todos vocês que se inscrevam no canal, deixem os seus comentários, não esquece do like e compartilhe muito. O canal está estourando de forma positiva e vamos rumo aí aos 8.000 inscritos, está muito perto, pessoal. Vamos fazer aí uma força coletiva para a gente bater aí os 8.000 inscritos no 1818. Abraços e muita luz do amigo Marcelo Lambert.